Olá, tricolores de coração, univos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Unido Forte pelo Flu, onde a paixão nos une e a força nos impulsiona. Aqui compartilhamos nossa paixão pelo Fluminense através de análises, opiniões e informações. Hoje iremos falar de Fla-Flu, Xerém, Thiago Silva e Laranjeiras. Estamos no início do canal, portanto, pedimos sua ajuda deixando seu like, compartilhando com os amigos e não deixando de se inscrever. Aproveita e faça agora isso. Enquanto isso, vou rodar a nossa vinheta. Univos somos mais fortes, tricolores. Querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. E aí, Robertinho? Essa é a nossa vinheta. Boa noite, Carneiro. Boa noite, tricolores. Boa noite até aos que não são tricolores, mas que nos dão o prazer da sua audiência. É isso aí. Boa noite, Robertinho. Boa noite, Charlinhos, que hoje não está aqui com a gente, mas vai estar assistindo isso. Está no departamento médico, né, Robertinho? Está no DM. Vamos ver se o DM libera ele para a próxima. É isso aí. Carneiro, meu Fala boa para mim. noite hoje é especial para a torcida do Fluminense. Principalmente para os tricolores que estão chateados, aborrecidos, com 3 pontinhos e também angustiados por esse início de ano do Fluminense e por tudo que aconteceu no sábado, no último Fla-Flu, detalhes nós vamos falar daqui a pouco, e por tudo que se avizinha às vésperas do Fla-Flu decisivo. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que ter mais confiança. O que é fotografar uma prancheta do Eduardo Barros, dizendo que nós vamos jogar com 4-2-4, eu quero dizer o seguinte, isso são situações de treinamento. Imagina se o tricolor pessimista pega o Diniz treinando o time com 1 a menos. Vai falar que o Diniz ficou maluco. A gente vai falar disso, tá? Até trouxe essa foto. Então, nós temos que ter mais confiança. É muito difícil reverter o 2-0. Mas não é impossível, né? Ainda não terminou, né? Olha no passado. Exatamente. Então, eu só queria transmitir mais confiança, pedir mais que acredite no nosso projeto do Fluminense. É isso aí, Robertinho. E o meu boa noite é para essa galera que está nos seguindo, mais uma vez pedindo para ajudar, que estão no início do trabalho, né? E sem a sua ajuda a gente não consegue crescer. E realmente falando do que ainda não terminou, acredito que a gente chega lá. Hoje eu queria começar falando sobre o Vitor Hugo. No último programa, a gente tinha falado sobre... Você tinha trazido a informação sobre o Vitor Hugo, um garoto de 14 anos. Você, no dia seguinte, foi lá ver o jogo dele. Acabamos perdendo aquele jogo para o Flamengo, mas, pelo que você falou, a gente está ganhando um craque, né? Carneiro e tricolores, eu sempre, nos programas de rádio que eu participei, as resenhas com os meus amigos, onde eu sempre falo de futebol, eu cito o Xerém como uma fornada de pão. De tanto em tanto tempo sai uma fornada de pão. E a fornada de 2010, que é o ano do nascimento desses meninos do Sub-14, eu destaquei esse Vitor Hugo aí. Olha que eu não sou de me empolgar, tá? Também sempre coloquei como meta nunca avaliar um jogador por uma partida. Uhum. Vou citar um exemplo aqui que essa premissa era de um dos meus ídolos, chamado Luiz Mendes. Uma vez o Fluminense, na década de 70, início de 80, contratou um centroavante chamado Parraro. Ele veio, se eu não me engano, do Santa Cruz de Recife. E o Fluminense, anos anteriores, tinha trazido o Nunes e o Fumanchu. O Fluminense tinha mania de trazer dupla de ataque de times assim.
como trouxe Nunes e Fumanchu, como trouxe Assis e Washington. O Fluminense tinha umas manias de fazer isso. Aí trouxe esse Parraro. Primeiro jogo do Parraro contra o Madureira, ele fez 3 gols. Empolgou todo mundo. Nunca mais fez gol no Fluminense. Nossa. Então, uma partida é complicado. Então, eu vi o menino jogar, gostei do toque dele na bola, o jeito que ele se movimenta, a maneira como ele espera uma bola, como ele vira para iniciar um ataque, porque ele jogou como um segundo volante. Então, ele aparecia no espaço vazio para clarear a jogada, iniciar as jogadas. E muitas das vezes ele recebia a bola no grande círculo, ou um pouco mais à frente, e servia os seus companheiros com muita qualidade para um garoto de 14 anos. Eu estou falando de fundamento. Eu não posso cobrar de um menino desse recomposição tática. Não se deve cobrar. Tem que deixar Está mais se livre. formando ainda, né? Tem que deixar mais livre. Você tem que trabalhar nessa idade fundamento. O domínio de bola, o passe, o chute. Isso sim. Aproximação. E eu gostei muito que nota-se que esse menino tem um toque refinado. E ele jogou, aí vi contra o Atlético Mineiro, depois eu vi contra o Botafogo. Foi aí que, depois que eu vi contra o Botafogo, que eu resolvi comentar aqui. E, curiosamente, contra o Flamengo, na final, ele não começou jogando. Entendi. Então, nessa época, nessa base, nesse momento, os treinadores mudam muito. Por exemplo, estavam tendo jogos todos os dias. E o Fluminense foi vencendo. Aí, nas oitavas de final, pegou o Atlético Mineiro. O Fluminense fez 1-0, dominava o jogo. E no início do segundo tempo, deu aquela baixada na perna. O Fluminense caiu o ritmo. O Atlético Mineiro empatou. O treinador do Fluminense automaticamente fez 4 alterações. Nossa. Para poder recuperar o ritmo. Mexeu em 4 posições de uma vez só. Recuperou o ritmo, o Fluminense voltou a atacar, acabou empatando em 1-1 e vencendo nos pênaltis. Diga-se de passagem, o Fluminense fez 3 disputas de pênalti durante a competição e errou apenas um pênalti. Em 3 disputas foram 15, 17 pênaltis batidos. E o Fluminense errou um pênalti só chutado na trave. Então o que você estava me dizendo também, esse garoto aí, ele tem visão, ele sabe tocar bola, é inteligente para fazer as escolhas certas. Ou seja, mais um craque vindo aí para o nosso meio de campo. Se não se perder, vibraremos muito com ele no futuro. Show de bola. Robertinho, continuando a falar de Xerém, eu não podia me furtar de trazer um assunto que está em voga essa semana, muito forte. Aliás, realmente sempre querendo tumultuar o ambiente. Iago Ferreira. Iago Ferreira está se destacando muito bem no Nova Iguaçu. Parece que no Fluminense não está vindo tão bem assim, mas me chama a atenção o quê? Ele é filho do Iranildo. Iranildo jogou na Bahia, mas teve grande identificação com o Botafogo e com o Flamengo, né? E agora está um desespero que a gente vai perder de graça. Eu acho que com essa identificação do Botafogo e do Flamengo que o Iranildo tem, e o Iranildo já andou reclamando que o Fluminense não aproveitava ele, e já que o Fluminense está sempre fazendo craque, o que você acha, hein? Carneiro, realmente o Iago, no profissional, ele não teve oportunidade. Mas muitos jogadores saíram, voltaram. Essa saída para alguns clubes de menor investimento é exatamente para o jogador ganhar cancha e ganhar minutagem. Como foi feito com o John Kennedy. No elenco, não é só o John Kennedy, o Wallace, vários outros, né? O próprio Felipe, o Luan Freitas, o Marcos Pedro, muitos jogadores do Fluminense saíram para ganhar cancha. Isso aí é normal no futebol desde a década de 60. Tá? Agora, a situação hoje contratual é que você, 6 meses antes de vencer o seu contrato, você pode assinar
com outro clube, um pré-contato com outro clube. Então, a situação é que o Iranildo reclamou que todos os jogadores da geração do Iago receberam a oportunidade do profissional e ele não. Por quê? Notadamente, o Iago é um jogador frágil fisicamente. Se você analisar os jogos do Campeonato Carioca até hoje, o Iago jogou 90 minutos 2 vezes. Ele não termina os jogos. Ele sempre sai, porque ele não aguenta o ritmo de 90 minutos, mesmo tendo 22 anos. Que o Iago é da mesma geração de André, de Martinelli, de Calegari. É uma geração de ouro. Como todos tiveram as suas oportunidades. Ou seja, não tem por que ficar esse zum todo que o Fluminense vai perder. O Fluminense está fazendo, como você falou, a fornalha está boa, né? Está fazendo um número muito grande de craques. Realmente a gente vai perder. Não vai segurar todo mundo. E por que perder? Quem sabe? Ele tem contrato com o Fluminense até dezembro. Novembro ou dezembro de 2024. Aham. Terminando o Campeonato Carioca, ele está emprestado ao Nova Iguaçu até agosto, quando termina a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso se o Nova Iguaçu for até a final, tá? Agosto e setembro, uma coisa assim. Então, até a Copa do Brasil, né? Que estão tentando lá. Jogam até, inclusive, acho que jogam hoje contra o Internacional. Isso aí. Hoje contra o Internacional. Aí, o Fluminense pode chamar o Iago. E no contrato do Fluminense com o Nova Iguaçu, acabando o Campeonato Carioca, o Fluminense pode requisitar o Iago. Mas vamos lá. Requisitou o Iago, chama o Iago, renova o contrato. Ele vai jogar no time do Fluminense, tendo hoje Ganso, Renato Augusto, Terãs, Lima. E depois disso tudo aí que eu falei, a bola da vez é o Arthur. É verdade. Ele não tem espaço. O Arthur ainda não jogou no profissional. O Arthur é mais novo. Só que o Arthur é um jogador também que está precisando. Foi no profissional algumas vezes e também não encantou em cima. Mas o Arthur, ele até o sub-15, sub-16, ele era camisa 10 e capitão da seleção brasileira. Deu uma quebrada. O Arthur está se desenvolvendo fisicamente agora. O Arthur é muito fraquinho. Então, o funil no futebol é muito apertado. Ou seja, esse furor que está acontecendo agora, por causa do jogo contra o Vasco, não tem motivo, né? Acho que o pessoal tem que acalmar, esperar, aguardar. Não é momento de criar tumulto. É porque o Fluminense não está ganhando. Tem muito... O meu recado no início da minha colocação. E outra, se vocês analisarem, eu falei aqui na semana passada, no nosso último vídeo. Acabou a brincadeira antes do Fla-Flu. Até o Fla-Flu, tudo era laboratório. A única partida séria foi a partida da Recopa Sul-Americana. E o Fluminense jogou bem, o Fábio fez uma defesa e o Fluminense foi campeão. Usando o banco de reserva com 3 jogadores contratados em 2024, que está todo mundo criticando. Criticando. O que me chama a atenção nessa crítica, e a gente comentou isso acho que no primeiro ou segundo programa nosso, a contratação que o Fluminense fez foi para melhorar o banco de reserva. Esses jogadores podem galgar e conquistar a titularidade? Pode. Entendeu? Eles vão brigar para isso, têm capacidade para isso. Mas o que a gente estava fazendo era reforçando o banco de reserva para o longo da temporada, coisa que a gente não tinha ano passado. Então, essa galera veio para poder ajudar, porque vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, Fluminense brigando. E precisa ter banco, porque gira demais o time. Ou seja, não cobrem esses contratados para o campeonato estadual. O estadual iria jogar e brigar pelo estadual o time que foi campeão da Libertadores e da Recopa.
Os que foram contratados foi para depois do estadual. E eles estão sendo preparados para isso. E acaba se machucando, cansando o músculo que está na preparação. E outra não tem coisa, essa crise toda que estão querendo colocar. Outra coisa. Jogador que vem. Vamos lá. Vamos comparar com o rival. O Flamengo. O Flamengo teve dinheiro para comprar os direitos econômicos e federativos de 3 jogadores. De La Cruz, Vinha e o zagueiro agora? O Léo Ortiz. O De La Cruz já estava... O De La Cruz foi mais ou menos o que aconteceu com o Rossi, tá? O goleiro. Já estava em litígio com o River, ele queria sair e o Flamengo foi lá e pagou a multa. Tá? Trouxe e não estava acertando, porque como que você tira um Gerson do time? Aí o Gerson se machuca, ele entra numa função em que ele já jogou no River e foi jogar ao lado do Arrascaeta, ao qual ele já tinha o entrosamento da seleção do Uruguai. Verdade. Entrou um jogador num time pronto. Aí vamos lá. O Vinha. O Vinha é jogador também da seleção do Uruguai, vinha de longa paralisação por uma contusão, entrou, está entrando aos poucos no time do Flamengo. E o Ayrton Lucas foi convocado para a seleção brasileira. Eu não entendo a torcida do Flamengo pedindo para o Vinha ser o titular. Todo mundo, a imprensa dizendo que o Vinha, pelas características dele, ele vai ser o titular e o Ayrton Lucas vai ficar no banco. Só que o Ayrton Lucas é o lateral esquerdo da seleção brasileira, queiram ou não. Verdade. Aí vamos para o Léo Ortiz. Léo Ortiz chegou, o Léo Ortiz gastou um dinheirão, negociou, tal. Vai ser o titular? Não sei. O Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira. Acabou de ser convocado. Então vamos para o nosso Fluminense, que é a principal função do. O Fluminense não tem dinheiro para contratar. O Fluminense tem que buscar oportunidades de mercado. O jogador mais caro que o Fluminense contratou foi o Terãs. 300, eu acho que foi 300 mil reais. Tá? Que pagou ao clube lá do México para liberar o Terãs. E aí vai pagar aos poucos o resto. 15 milhões, acho. Eu acho uma contratação de uma aposta. Eu até tentei buscar algumas coisas, eu estou tentando maiores informações, até com amigos da imprensa lá do Paraná. Eu nunca vi uma grande atuação do Terãs. Eu, Roberto Espíndola. E olha que eu vejo tudo. Hein? Eu vejo Série A, B, C, D. O que eu puder ver de futebol, eu estou assistindo. Nunca vi uma grande atuação do Terãs. Mas, tomara que eu esteja redondamente enganado. Vamos lá. Roberto. Antônio Carlos. Só para não citar. Antônio Carlos. É o zagueiro que a gente estava precisando? Até pode ser. Só que o Antônio Carlos estava 2 anos jogando nos Estados Unidos. Pois é, aí você está entrando na conversa que eu queria trazer agora. Então vai, então pergunta que eu vou lá. Está tendo um alvoroço, outro alvoroço que está tendo essa semana é sobre a vinda do Thiago Silva. E aí eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo que o Roberto trouxe esse furo de reportagem no dia 6 de março. Você vai lá no vídeo, lá está lá, no dia 6 de março, ele falando que o Angione com o Fred só está tendo cuidado para a Belly acabaram soltando antes. Aí no nosso programa de 9 de março, né, o último programa que a gente passou, você trouxe mais informação, inclusive dizendo que ela já estava procurando moradia no Rio de Janeiro. Eu acho que agora está mais que provado que vem, porque agora resolveu explodir. Agora todo mundo está dizendo que o Thiago vem. E aí, Roberto, eu quero que você me fale, e aí? Já existe um pré-contrato assinado entre o Thiago Silva e o Fluminense. É o pré-contrato que se assina com a data que já está. Por que estão falando que isso surgiu hoje? Todo mundo começou a ler que Thiago Silva pode estar na barca do Chelsea. Exatamente. Essa manchete fez eles acharem que isso ia acontecer. Só como você já trouxe, já aconteceu, né? Não, olha só.
O contrato do Thiago Silva com o Chelsea é até dia 30/6. Mas ele pode assinar um pré-contrato. 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então, o pré-contrato já está assinado. Por isso, a camisa 3 do Fluminense não foi utilizada por ninguém. E assim o Antônio Carlos vai ser o banco mesmo, que a gente precisa. Ou até um companheiro do Thiago Silva. Mas deixa eu falar um pouquinho do Antônio Carlos e eu vou voltar no Thiago Silva. O Antônio Carlos veio para a notícia em primeiro lugar. Ener Valencia, Internacional 1, Nova Iguaçu 0. Aí, o Antônio Carlos veio dos Estados Unidos. Um futebol com um ritmo completamente diferente do futebol brasileiro. O Antônio Carlos estava jogando numa linha de 4 nos Estados Unidos e não jogava desde outubro. Vinha treinando fisicamente. Ele tem que entrar em ritmo. O ritmo do futebol brasileiro é diferente. Vários jogadores que voltaram da Europa pegaram um ritmo diferente no Brasil. Clima, gramado, instabilidade. Você não pode cobrar. Tem que ter um período de adaptação. Agora eu vou voltar ao Thiago Silva. Muitos tricolores reclamando da idade do time do Fluminense, do elenco do Fluminense. Só contrata velho. E Thiago Silva com 40. Joga mais que muitos zagueiros no Brasil. Joga mais não. A velocidade de recuperação do Thiago Silva é a melhor no elenco do Chelsea. E estou falando da Premier League. O Thiago Silva entregou alguns gols na Premier League 23-24, mas foi erro técnico. Nunca ele chegar atrasado numa jogada ou perder disputa mano a mano com qualquer atacante da Premier League. E eu estou falando de Manchester City, Manchester United. Eu estou falando da maior liga do mundo. Então, velocidade para o Thiago Silva encarar os atacantes no futebol brasileiro não vai ser problema. Agora, aí eu pergunto para o pessoal, vocês ainda têm dúvida se o Thiago vem ou não vem? Olha essa cara do Marcelo. Eu te pergunto, Roberto, chega quando? Chega em maio? Ele chega em maio. Chega em maio. Assim que termina. Não é nem terminar a Premier League. Assim ele tá que o Chelsea definir a sua. Porque, como no Campeonato Brasileiro, na Premier League também. Vamos lá. Os 5 primeiros colocados têm vaga na Champions. O 6º, o 7º e o 8º têm vaga na Europa League. Então, eles também têm esse tipo de coisa. Assim que o Chelsea definir o patamar dele, o Thiago Silva está liberado para vir para o Brasil e se apresentar ao Fluminense. Então, a sua aposta é para até final de maio. Até final ele chega. Agora tem que ver a questão de janela. Eu acho que ele só vai poder jogar pelo Fluminense na primeira semana de julho. Mas ele pode ser apresentado como presente de aniversário do clube. Também, não, mas não vai ser apresentado como presente de aniversário do clube, porque também nós não vamos esperar até 21 de julho, não. Nós precisamos dele dentro do campo antes. Então tá. Então, em maio, final de maio, a gente vai ver ele tropeçando, ele aparecendo no CT de vez em quando. Não. Show de bola. Ele pode vir vestir a camisa 3, ser apresentado como jogador do Fluminense e até treinar junto com os companheiros. Então, já no final de maio. Quer saber a minha opinião? Quero. Vamos lá. Ele termina a participação dele no Chelsea, tira umas férias, faz a mudança e começa a treinar na segunda quinzena de junho. Então, pessoal, além de deixar o like, se inscrever e compartilhar, anotem aí. Thiago Silva, final de maio, vestindo a camisa do Fluminense. Exatamente. Camisa 3 ainda por cima, que está separadinha e reservada para ele. Show de bola.
Ô, Betinho, cheguei na pauta aqui, mudar um pouco de assunto. Vamos falar de Fla-Flu. E aí eu vou provocar duas coisas. Essa é aquela escalação que mais ou menos a gente gosta, está acostumado, que é como o time deve jogar sempre, né? Que é o jeito de jogar. Porém, essa foto chamou a atenção. E o Roberto, não foi só a foto, que essa foto ela estava onde o Fluminense deixa as fotos oficiais para assessoria de imprensa. E o que chamou a atenção foi que essa foto depois foi deletada. Ou seja, na hora que ele bota a foto e depois deleta a foto, dá a entender que acabou vazando informação. E eu coloquei aqui, dentro do que está escrito na prancheta, eu tento armar o time ali. A única dúvida na zaga é se vai ser Manuel Antônio Carlos e no meio de campo se é com Ganso, que hoje foi anunciado que ele está recuperado, ou se é o Martinelli do lado do André. Aí eu te pergunto, Roberto, como é que a gente vai para o Fla-Flu? Começar o Fla-Flu. Carneiro, vamos lá. Primeiro, do mesmo jeito que a gente está tentando descobrir isso, o departamento de scout do Flamengo está à solta. Do mesmo jeito que você levantou essa lebre aí, você acha que todo mundo no lado rubro-negro não está querendo descobrir para saber o que vai fazer, para saber como marcar? Ó, não fui eu que levantei essa lebre, né? Isso aí é o comentário hoje o dia inteiro nas redes sociais do Fluminense. E reforçado pela foto ter sido deletada do departamento de imprensa. Aí eu te pergunto, você acha que a gente vai chegar nessa forma aí? Não é meio temeroso? Ou é melhor a gente fazer o que a gente está acostumado a fazer? Ou essa foto aí é para os 20 minutos finais? Exatamente, pode ser. Pode ser. Então vamos lá. Ou para confundir o adversário, né? O que você faria? Eu vou citar coisas concretas, tá? Nós estamos em Macaé, eu vou falar do Macaé Esporte. Uhum. Macaé Esporte campeão da Série C em 14. Josué Teixeira, porque aqui a imprensa só tínhamos um time na cidade, a imprensa torcia para o Macaé, lógico. A imprensa era corporativa. Josué Teixeira me dava o time, mas me pedia para dar uma confundida em algumas posições para não entregar para o adversário. Então, eles tinham certeza de que eu torcia para o Macaé, e muitas das vezes eu sabia o time que ia jogar e a imprensa soltava uma escalação completamente diferente. Entendi. No Rio de Janeiro, são 4 grandes, você não pode fazer isso. Você não pode abrir para um repórter ou outro, porque ele vai dar o furo. Então, é diferente. Aí você tem que botar. Se botar milho no caminho. Você sabe qual é o time do Flamengo que vai jogar? Vai de Léo Ortiz, vai estrear? Tem um monte de coisa que você tem. O que o Flamengo vai fazer diferente para marcar a saída de bola do Fluminense? Será que o Diniz não está treinando uma saída diferente? Pois é. Eu acredito muito nisso daqui. Como é que a gente vai fazer para sair? Porque o Flamengo jogou o time dele todo em cima da gente e teve dificuldade de sair. Por isso, até que eu acho que a gente começa com o JK. Lembra que eu citei na última vídeo que eu estava desconfiado de coisas extracampo? Lembro que você ia até procurar, apurar para ver o que estava acontecendo. Porque não entrou nem JK e nem Alexander. Aí eu vou te dizer, o Alexander foi uma forçação de barra para ele renovar o contrato, prorrogar o contrato. Deu uma renovada, existia essa negociação e estava pendente. Entendi. E foi fechada hoje. E o JK, ele, como todos sabem, ele teve um problema conjugal. A esposa dele pegou uma situação, colocou ele para fora,
e ele acertou isso e retornou na sexta-feira. Ah, entendi. Não tinha cabeça mesmo. Então, tudo tem uma. E outra. Tem uma coisa. A única semelhança entre todos, sem exceção, todos os treinadores, chama-se teimosia. Todos são teimosos. É a famosa convicção, né? Para você é uma Não, convicção, para os outros é a teimosia. eles são teimosos mesmo. Cada um, eles cismam com a coisa e ele acha que aquilo é a verdade absoluta. Então vamos lá. Eu não acredito que vá de Renato Augusto e Ganso. Ele já viu que não dá. Entendeu? Mas a desculpa agora vai ser porque o André volta. A minha maior curiosidade e a minha maior esperança no Fla-Flu, todo mundo vai, você é maluco? Sou. Chama-se Samuel Xavier. Ele Se o faz muita Samuel falta. Xavier voltar, a conversa é outra. Nada contra o Guga. Mas existe uma coisa chamada personalidade para fazer aquela saída de bola. Gente, é impressionante. O Samuel Xavier e o Guga, nesse ponto, eles são bem diferentes. O Samuel, ele passa uma senioridade que o Guga não tem. E vou te dizer uma coisa. Você viu que o Diniz começou o Fla-Flu com o Guga e com o Diogo Barbosa, certo? Sim. Mas se ele tiver o Samuel Xavier, ele começa com o Marcelo. Aí fica muito mais robusto o time. Por quê? Fica pesado, fica muito mais robusto, fica muito mais cascudo. O que o Tite sempre fala, equilíbrio. Se você tem um jogador mais ofensivo como o Guga, mas ao mesmo tempo mais frágil na marcação, eu tenho que reforçar a marcação do outro lado para equilibrar. E a partir do momento que eu tenho um cara com o vigor do Samuel Xavier, eu posso soltar o Marcelo. Entendi. Então, o que ele tentou? Ele não teria a criatividade pelas laterais. Ele tentou a criatividade pelo meio, com Ganso e com Renato Augusto. Só que sobrecarregou. A saída com personalidade só tinha do Martinelli. E aí foi fácil de marcar. E lá na frente, você acha que continua entrando com Keno ou vai entrar JK? Eu continuo entrando com Keno. O que ele pode fazer com o JK é jogar os 4. Fazer como porque fez o problema ele de começar pode com jogar o Keno... 4 na frente, aí você vai 4-2-4, vai matar a gente. Ele empurra 4 atacantes para empurrar o Flamengo para trás. Não era melhor começar com o JK e depois entrar o Keno se for necessário? Porque acaba o JK só entrando quando está já no sufoco, entendeu? E o JK não tem estrutura emocional para pegar sufoco. O problema de você não ter o Keno no início é o seguinte: o Keno é a válvula de escape. O grande problema do Fluminense hoje é não criar situações de gol. E como o Flamengo pressionou o Fluminense, você pode ter certeza que eles estão treinando essa semana a quebra da primeira linha. Principalmente a bola longa. É a quebra da primeira linha. E se você quer uma outra, eu vou apostar aqui com você. Você fez uma pergunta aí. Eu vou de Manuel. Eu também gosto. Eu prefiro o Manuel do que o Antônio Carlos. Personalidade do Manuel. O Manuel estava sem ritmo de jogo. Mas até para você uma jogada mais ríspida, o Manuel é o esteio. Agora, física. Eu começaria com o JK. Acho que o JK vai preocupar mais do que o Keno. O JK é agudo, né, cara? Mas o JK não tem a velocidade do Keno. Se você vai quebrar a linha fazendo bola longa, o Keno tem muito mais velocidade. Tipo, o Fluminense vai manter a estrutura dele. Só que se o Flamengo pressionar muito lá em cima,
vai quebrar a bola. E para quebrar essa bola, tem que ser no Keno. Uma coisa que eu... Mas por que a gente não conseguiu fazer isso no último jogo? Porque você não tinha com quem fazer e você não treinou. Aí você ia meter a bola longa no Keno e quem que ia chegar na frente junto com ele? Ninguém chegava. Ganso e Renato Augusto? Ninguém chegava. Eu vou citar um detalhe. O primeiro gol do Flamengo, o Pulgar recebeu a bola além da intermediária do Fluminense, dominou, olhou e cruzou a bola para o Cebolinha fazer o gol de cabeça. Se você rever esse gol, o Ganso demorou 6 meses para sair da onde ele estava, para tentar fazer uma sombra no Pulgar. Isso não existe. Os 2 gols que o Fluminense sofreu... E no finalzinho, né? Todos 2. Keno, Cano e Arias estavam dentro da área do Fluminense. Isso não existe. No segundo gol, quem deixou de dar o bote e deixou o... Acho que foi a Arrascaeta que cruzou, né? Sozinho, quem estava fazendo o primeiro pau era o Cano. O Cano que demorou a sair, não tem característica de marcação. Aliás, o Cano está demorando. Aquele cara que tinha um retorno veloz, né? Que compunha rapidamente, ajudava na defesa. Esse ano está difícil. Ele está jogando na frente da meia lua. O time do Fluminense está jogando dentro da área. Eu vou falar aqui que eu não falei ainda, mas o 2-0 foi pouco. Para o que o Fluminense produziu. Foi. Nós chutamos uma bola no gol, o Diogo Barbosa de pé direito dentro da área. Foi difícil de ver o jogo. Nossa. No gol, não. No gol, mas não acertou o gol. O Rossi fez uma defesa em um cruzamento. A bola nem ia para a área. Ele antecipou um cruzamento e deu um soco na bola e jogou lá na intermediária. Não, então beleza. Então vamos deixar para falar agora mais de Fla-Flu no sábado, antes do jogo, com o Charlinho de volta. Uhum. E quero trazer um outro assunto aqui que a gente já vem tentando trazer desde o início. Eu acho que chegou o momento de falar. Queria falar sobre Laranjeiras, cara. Laranjeira tem projeto tentando sair. E a primeira pergunta é o que fazer com a Laranjeira, né? Eu peguei esse projeto aí, que é muito bonito, tenho acompanhado desde lá da época do Abade, quando apresentou. Para mim, a Laranjeira tinha que fazer essa recuperação de campo e ter jogos do Sub-20, Sub-17, futebol feminino e time de master. O que eu penso, Roberto? São jogos que não têm um público muito grande. Quem vai assistir esses jogos? Jogos durante o dia, onde quem está aposentado, quem mora na Laranjeira que vai ver, e passando na Flu TV. Então, é legal você ver um time de master, é legal você ver as promessas do Sub-20, 17. Eu acho que traria esse apelo para esse campo. O que você pode falar para a gente sobre... Bom, tem algum furo? Obra da Laranjeira é uma coisa... Opa, então você está me dizendo que você vai vir com as pérolas do Espíndola. Segundo a Bíblia, a pérola representa a sabedoria divina, a pureza e a perfeição. Qual é a bomba que você vai trazer para a gente? Não, dessa vez eu não tenho bomba, não. Para soltar bomba, tem que soltar bomba com lastro. Bomba sem lastro, ela pode voltar para cima de você. Então vamos às pérolas do Espíndola sobre Laranjeiras. Fazer obra nas Laranjeiras é muito complicado e caro. Por quê? Laranjeiras não pode ter obra, tem que ter restauração. A sede das Laranjeiras faz parte do complexo do Palácio do Palácio das Laranjeiras, do Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, existe uma série de restrições. A fachada não pode ser alterada. E nem a vista pode ser tapada. E nem a vista pode ser tapada. Eles chamam de nível vermelho, né, de tombamento. Uhum. Então, você tem que fazer das Laranjeiras... A minha sugestão, que já está em andamento aí, seria fazer das Laranjeiras... O Fluminense estreia esse ano, essa semana, no Campeonato Brasileiro Feminino da Primeira Divisão. O Fluminense subiu o ano passado e
Estreia esse ano, acho que é essa semana, no Campeonato Brasileiro Feminino. Então, como você falou, a casa do futebol feminino. Hoje, as meninas estão treinando em Xerém, junto com a base. Uhum. Então, o Fluminense não está sócio do Flamengo no complexo do Maracanã? Sim. Hoje, a gente já adquiriu um nível do sócio-torcedor do Fluminense. O Maracanã não tem mais jogo com prejuízo no Maracanã para o Fluminense. Sim. Do time profissional. Até porque o sócio-torcedor sustenta isso. Isso. Então, nós vamos usar Laranjeiras do jeito que você falou. Futebol feminino, sub-20, sub-17, sub-15. E aí você faz um outro trabalho. A transição da molecada do futsal para o campo, ela está sendo feita cada vez mais precoce. Eu acho que utilizar os dois, até pelo menos 14 anos, seria o ideal. Porque um menino de 14 anos que joga futebol de campo, ele pega na bola, ele chuta no gol 3, 4, no máximo 5 vezes numa partida. E no futsal, toda hora. Todo tempo. E aí você trabalha a repetição para que dentro da repetição você busque, entre aspas, a perfeição. Roberto, mas tem alguma coisa em andamento? Tem algum contrato em andamento já? O que tem na Laranjeira efetivo? Tem um projeto em andamento, só que o projeto inicial era de um grupo contrário ao Mário. Era ligado ao Abade. O Mário não deu muita atenção a esse projeto. Depois o Mário chamou esse mesmo grupo, entendeu um pouco, colocou algumas pessoas do time dele para analisar e deu o aval para que o projeto continuasse. Que é esse daí, tá? Esse projeto aí, Laranjeiras 21. Tá aí a relação dos nomes. Isso mesmo. E aí, esse projeto agora está andando, só que se um projeto para você aprovar na prefeitura para uma obra tem uma burocracia, 5 vezes mais burocrático você fazer uma restauração. Entendi. Tá? E esse, pelo que eu entendi, esse projeto é autossustentável. O Fluminense não vai tirar do movimento dele nenhum real para essa reforma. Foi o que eu ouvi também. Existem empresas interessadas em fazer, bancar isso aí e explorar isso comercialmente. O que seria melhor ainda. Acho que a única coisa que está faltando é realmente a liberação do poder público lá para poder fazer o projeto andar. Já que eu não posso sair das nossas lives sem uma pérola que você me cobra, eu vou soltar mais um. O contrato do Fluminense com o patrocinador Master está sendo renovado e está sendo trocado, no caso, né? Sai a Betano e vai entrar, acho que é Superbet. Superbet é o que está se falando aí. 4 vezes mais do que o valor pago hoje. Tá? Com isso, a Umbro, que é a nossa atual patrocinadora, vai fazer um reajuste também no seu contrato, porque ela ganhou mais do que esperava. Uau! Pérolas do Espínola realmente sendo finíssimas pérolas. Ou seja, além da troca do Master, vamos ter um incremento da Umbro. Essa camisa aqui é de 2021. Foi de propósito que eu botei. Essa camisa da Umbro aqui é a camisa que o Sub-14 do Fluminense está jogando. Isso não pode acontecer. O contrato da Betano é do profissional, não é
das time. categorias de base. A categoria de base do Fluminense, 17 e 20, usa a Avanutri, que é uma empresa de materiais de fisioterapia, Tá. que é um patrocinador também do profissional, mas é mais parceria do que patrocínio em dinheiro. Sim. E no contrato da Superbet, eles querem tudo, inclusive o futebol feminino. Que bacana. Que Então, bacana. muda o patamar do Fluminense. Em pouco tempo. Se for pensar, Isso 3 anos é muito pouco tempo para chegar nisso tudo. Estamos então, iniciando o 4º ano. Pô, muda o patamar do Fluminense. Então, hoje, eu assisti. Agora, a hora que eu cheguei em casa, eu estava vendo um programa de esporte. Eu assisti alguns analistas falarem em o Flamengo estar na primeira prateleira do futebol brasileiro, outros colocando o Palmeiras na mesma prateleira, e depois Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro. Eu comecei o ano com o pensamento que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estariam num patamar e depois viriam Fluminense, Internacional e São Paulo. Mas essa situação mudou. Porque o Fluminense está chegando. eu também E o acho. nosso orçamento é o 9º. Saiu um ranking na FIFA que a gente é o 8º melhor do mundo. Mas isso aí as fontes disso aí são. Agora, Roberto, o Palmeiras está lá no primeiro patamar. Mas grande parte daquilo ali é o técnico, né? Eu não vou te dizer que grande parte é o técnico, não. Eu vou te dizer que é um projeto. É o principal jogador dele, o principal deles é o técnico. Não, é um projeto. Se você analisar o centro de treinamento do Palmeiras, o que o Palmeiras tem, o jogador do Palmeiras hoje acorda pela manhã como qualquer trabalhador e vai para o centro de treinamento. Lá ele toma um café, ele treina, ele faz as refeições, treina novamente. Às vezes, quando não tem treino na parte da tarde, tem recuperação, fisioterapia, tem um regenerativo. Ele passa o dia inteiro. Passa o dia inteiro. E no Fluminense, como é que é lá no CT? Ainda é aquele negócio só de tarde, só de manhã, ou é o dia inteiro também? É só de manhã, só de tarde. Deixa eu voltar ao Palmeiras. A parte nutricional do jogador. Outro detalhe. Os afazeres do jogador com a família. O Palmeiras tem um departamento de psicologia para atender isso. E reunião de colégio. Tá? O apoio à família. Para o jogador só pensar em treinar. No Fluminense não era assim. Está começando a ficar assim. O Fluminense hoje a infraestrutura do CT começa a dar essa possibilidade. O Fluminense hoje tem o melhor departamento de fisioterapia e hoje eles tem um outro nome que é... Como é que é, gente? Não é uma... Fisiologia? Fisiologia, hoje, o melhor departamento de fisiologia do Brasil. Isso que o Palmeiras faz, o Atlético Paranaense tem. Tem alguns clubes pelo Brasil que tem isso. E aí faz diferença, né, Roberto? Faz diferença. E o Palmeiras é projeto. Quando o Abel estava perdendo, ninguém cogitou em demitir o Abel.
existem alguns radicais na torcida do Fluminense que já estão pedindo a cabeça do Fernando Diniz. Que loucura, né? Vamos lá. O que serve, o que vai impactar para a gente o Campeonato Carioca? Pelo amor de Deus. Se fosse assim, imagina a torcida do Botafogo. Hein? Pois é. Eles vão desistir do clube. Olha, eu acho que a torcida tá botando pesos diferentes. Tem que acalmar. Nosso projeto é para o ano, entendeu? O pesado que a gente vai ter, e a gente está no caminho certo. Se acabar de perder esse campeonato para o Flamengo, não é. Se a gente não for para a final, não é o fim de mundo. Mas tá arriscado ainda assim a final Fluminense e Nova Iguaçu, hein? Gente, eu vi muito tricolor querendo pular do barco. Tá Desesperado. maluco. Eu tenho um amigo que é guarda no Bradesco. Ele estava louco. Eu falei, rapaz, calma. Calma. Olha só. Nós tomamos um vareio do Flamengo. Foi pouco. Imagina você tomar um vareio do Nova Iguaçu, gente. É verdade. Não adianta desesperar. Outra coisa, a gente não pode demonstrar fraqueza. O time do Flamengo é muito melhor do que o time do Nova Iguaçu. Pois é. É o melhor e mais rico elenco da América Latina. É o time a ser batido. O mostrou. Vamos lá. Se perder o Carioca, vai ganhar 20 dias de treinamento. Vai dar para o Diniz ajustar o que nós perdemos em ter voltado do Mundial. Roberto. Como dizem, no Brasil, o desempenho é penalizado. O Fluminense jogou até 22 de dezembro. Eu penso o seguinte, a gente sempre trata o estadual importante, mas sempre entendendo que é um período de pré-temporada mais longa. Não tem esse desespero todo agora. Não ganha vários clássicos. Cara, a gente ganhou os principais e fomos campeões. Deixa eu virar um negócio aqui para você. Deixa eu virar aqui e trocar de posição contigo. O que você prefere como tricolor? Ganhar 10 clássicos ou ser campeão da Libertadores? Óbvio que é ser campeão. Então o pessoal fica entrando numa pilha errada, entendeu? E esquece, pô. Tem que ser tricolor. Robertinho, já temos mais de 50 minutos. Eu quero agradecer, foi muito, muito bom esse nosso bate-papo. Sábado vai ter o pré-jogo, né? E vamos ver se dessa vez a gente faz a nossa primeira live. E acho que o nosso sentimento tem que ser isso aqui, ó. É vitória Fluminense. Eu trouxe a tela de final para poder ver cada foto dessa. Olha os nossos jogadores, a vibração. Tem que acreditar. A gente chega lá. Entendeu? A gente, se não ganhar, paciência. Mas temos que entrar lutando, brigando, acreditando. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. E eu vou deixar duas frases aqui. Primeiro, você falou, lutando, acreditando. A cobrança foi feita. O Diniz pode ser teimoso, pode ser tudo, mas burro ele não é. Claro. E ele não vai querer levar pressão. Nós temos um time extremamente experiente. Os críticos dizem que é experiente até demais. E eu vou falar para você o seguinte, nesse momento, o vôlei feminino do Fluminense está jogando contra o Blue Vôlei. E quando eu liguei a televisão há pouco, antes da gente começar a nossa resenha, estava 2-0 para o Blue Vôlei e tinha o Blue Vôlei no terceiro set, estava 4 pontos na frente do Fluminense. Agora está 2-2 no tie-breaker. No tie-break está 9-8 para o Fluminense. Então, nada é impossível para o clube das três cores que traduzem tradição. Unido e forte pelo Flu. Deixa o like, se inscreva no canal e vitória Fluminense. Para fechar a minha participação e dar o boa noite. O pessoal lá da Galinha Preta que veio do céu está muito preocupado com a gente. Pode ter certeza disso. Boa noite.
Boa noite, galera. Deixa o like, compartilha, ajuda a gente a crescer nesse canal. E sábado teremos mais um vídeo. Quem sabe dessa vez nossa primeira live. Se você puder estar presente, vem com a gente. Provavelmente a gente deve estar fazendo entre 7 e 8 horas da noite, que é um pouco antes do jogo. Provavelmente às 7 horas. E aí a gente vai estar vendo o que avançou e mais um bate-papo como esse que a gente está fazendo. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Robertinho. Melhoras para o Charlinho. E até sábado, se Deus quiser. Abração.